A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Daniel, capítulo 4. E Deus traz uma palavra extraordinária sobre Nabucodonosor. E ele traz um sonho. E Nabucodonosor é que está relatando o capítulo 4. E ele teve um outro sonho perturbador. Ele chama Daniel. E no sonho, ele vê uma árvore tão grande que ela quase alcança o céu. E muitos animais, pássaros, vinham se aninhar naquela árvore. Aquela árvore dava muitos frutos. Mas por fim veio uma voz do céu e aquela árvore foi cortada no tronco. Colocada nela, na árvore, cadeias de bronze que aprendiam ao chão. E foi deixado dessa árvore uma oportunidade ainda para crescer. E Nabucodonosor, perturbado, chama Daniel. E Daniel consegue perceber em Deus que aquele sonho estava falando de Nabucodonosor. Quando ele diz, olha, isso tem a ver com você. Essa árvore grande é o Senhor e o seu reinado. Mas, por fim, ele vai ser cortado. Mas Deus ainda vai te dar uma chance. E o que foi que ele aconselhou a Nabucodonosor? Ele disse assim, olha, te arrepende, te quebranta diante de Deus, coloca o teu coração humilde diante de Deus. E a palavra de Deus diz que se passaram 12 meses, um ano, e ele está no palácio, e ele vai na varanda do palácio, ele olha a cidade, Nabucodonosor faz isso, e ele diz assim, essa é a grande Babilônia que eu construí com o meu poder, com a minha glória. Ele se exalta. Quando ele faz isso, a voz do céu vem. Diz, de agora em diante, você não está mais no meio dos homens. Vai ser como um animal. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, entrou um espírito de loucura em Nabucodonosor. Ele passou a comer capim, como boi, e a vegetar, como as plantas. Se passaram alguns anos, até que os seus olhos se abriram. E a Bíblia diz que ele louvou, a boca dele que diz isso. Eu louvei ao Deus do céu. E eu descobri que não há outro como ele. Ele coloca, ele levanta e abate quem ele quer. Então, o que é que nós presenciamos aqui no capítulo 4 de Daniel? A conversão de Nabucodonosor. Por várias vezes, eu acho que você já me ouviu falar, mas muitas vezes Nabucodonosor foi a própria personificação do inimigo, do diabo. E agora ele se converte ao Senhor, se rende ao Senhor. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que não há pessoa difícil que Deus não possa alcançar. Não tem essa pessoa que está do seu lado, que você acha que ela nunca vai se quebrantar para se encontrar com o Senhor? Pois eu te digo uma coisa, Deus trabalha para que essa pessoa seja salva. Se Deus trabalhou por Nabucodonosor, se Deus trabalha por qualquer pessoa, na verdade, quando Deus enviou o seu Filho Jesus, ele não queria que ninguém se perdesse. A palavra de Deus é muito clara em dizer que Deus não se demora em voltar, em julgar a terra. O que ele quer é que ninguém pereça. E ele teve misericórdia e graça de Nabucodonosor. Você percebe Deus ali em torno de Nabucodonosor. Você percebe que entre os sábios ele colocou homens como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, homens de Deus. Olha como Deus começou a amar Nabucodonosor, indiretamente mostrando que aqueles homens de Deus eram mais sábios do que os outros, e de que ele poderia ouvir homens de Deus, sabe? Isso é a própria graça de Deus se manifestando. Deus dá um sonho para Nabucodonosor, que é interpretado por Daniel, onde ele vê a sequência de reinos mundiais, da qual o reino dele era o primeiro, e que por fim se levantaria o reino do Cristo, que nunca teria fim. Quer dizer, assim, Deus ele vinha se apresentando para Nabucodonosor, e o que ele estava dizendo nas entrelinhas é, se quebranta, se rende a mim. Mas muitas vezes ele foi, na verdade, endurecendo. Ele viu o livramento ali de Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, e quando eles foram livrados, ele diz, não há Deus que salve, que livre como o Deus de Israel. Quer dizer, Deus foi se apresentando, e por fim, ele foi quebrantado. Então, amado, assim, se há alguma pessoa difícil que você acha que nunca vai mudar, saiba que há um Deus que trabalha para salvar.
o homem que nos ama e não desiste de ninguém. Não desistiu de Nabucodonosor, ele não vai desistir de ninguém. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.